Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da família de Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Alá. Não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ele fez descer sobre ti o livro com a verdade, para confirmar o que havia antes dele, e fizera descer a Torá e o Evangelho. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Antes, como orientação para a humanidade, e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam os sinais de Alá terão veemente castigo. E Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Por certo, de Alá nada se esconde na terra nem no céu. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ele é quem vos configura nas matrizes como quer. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro, em que há versículos precisos. São eles o fundamento do livro, e outros ambíguos. Então, quanto àqueles em cujos corações há deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca da sedição e em busca de sua interpretação, conforme seus intentos. E ninguém sabe sua interpretação senão Alá. E os que de ciência arraigada dizem, cremos nele, tudo vem de nosso Senhor. E não meditam senão os dotados de discernimento. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Senhor nosso, não nos desvieis os corações do caminho reto após nos haveres guiado,
e dadiva-nos de tua parte com misericórdia. Por certo, tu és o dadivoso. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos dar continuidade então às nossas aulas semanais aqui na Liga da Juventude Islâmica Mesquita do Paris. E agora com o programa Conheço o Islã, Deus sabe mais. Estávamos falando sobre revelação. Tinha um beduíno, o nome dele era Fazara ou Fazari, ou Amran, um nome do homem assim. Ou Fazazi, o nome dele. Ele era muito beduíno e muito grosso, muito, sabe, muito tosco, muito, expressão chula, muito estúpido. Caudilho, lá do sul. E ele chegou na porta do profeta Muhammad gritando. Cascudo. Ele gritou na porta do profeta Muhammad. E na época não tinha porta, era cortina. Ou só encosta lá uma tábua, já era a minha porta. Gritava, Muhammad, sai, quero falar com você. Allahu Akbar. Mas me chama, mas me chama assim desse jeito para ver. Muhammad, sai. E ameaçava, dizendo, Muhammad, você sabe que eu sou um poeta. Se eu começar a elogiar, eu elogio bem. Mas se eu começar a falar, me aguarde. O profeta ficou com vergonha. Deus revelou um versículo no Alcorão da Surata 49. Que é aqueles que levantam a voz, que chamam por trás dos aposentos, são os ignorantes. Se eles esperassem até tu sair, teria sido melhor para eles. Então o Alcorão foi revelado em algumas situações para corrigir. E isso em árabe chama-se asbab, motivo da revelação. Ou melhor, qual é o contexto histórico, social que Deus falou aquilo? Muito importante. Você entender o contexto histórico, social, o qual Deus revelou aquela passagem do Alcorão. Sem isto, você não vai entender. Muitas pessoas, eu sei, ficam com vergonha. Sheikh, eu acredito, tá? Mas eu não estou entendendo. O que você que não faz entender, o que faz não entender, é desconhecer o contexto histórico. Ou por quê? Para que isso? Não entendi. Então o Alcorão está repleto. Você pega um versículo do Alcorão, por exemplo, da Surata. Geralmente, a Surata Al-Baqarah está cheio disso. Parece versículo atropelando, não estou entendendo nada. Vamos ver o contexto histórico. Surata 2, o versículo 207. Quem lê para nós? E, dentre os homens, há quem se sacrifique em busca do agrado de Allah. Espera aí, quem são os homens? Todos humanos? Deus está falando de alguém específico. Que se sacrifica e se doa. Por que foi revelado esse versículo? Por um homem chamado Abu Suhaib, um homem chamado Suhaib. Esse Suhaib era um jovem árabe que numas guerras foi levado como escravo lá em Roma. Roma não, nos Bizâncios, os romanos. E foi educado como romano. Falava romano e tinha perdido um pouco da relação árabe. Quando ele cresceu, ele disse, eu quero acreditar em algo. Eu quero voltar à minha origem árabe. E coincidiu. Lá na Arábia tem um homem que chama Muhammad, que ele está se proclamando profeta. Eu quero lá. Suhaib chegou lá em Meca, pobrezinho, jovem, começou a trabalhar, das 8 às 8. Ganhou muito dinheiro, acreditou no Islã. O profeta migrou de Meca para Medina, era um dos jovens mais ricos. Ele foi, eu quero ir embora com Muhammad para Medina, para seguir o Islã e ninguém me interrompe, ninguém me atrapalhar. No meio do caminho, o pessoal de Meca disse, ô Suhaib, tu chegou em Meca pobre e tu acha que tu vai embora assim de graça? Ainda mais seguir nosso inimigo Muhammad? Não vai não. Suhaib disse, vocês sabem que eu sou o melhor arqueiro de Meca. E eu posso tocar uma flecha no pescoço de cada um de vocês. Daí veio mais gente. Já vai os outros não muçulmanos. Tem muita gente aqui. E nós sabemos que tu tem dinheiro.
não vamos deixar tu ir embora assim numa boa. Suhaib disse, se eu deixar toda a minha riqueza escondida, onde eu escondi, vocês me deixam ir embora? Falou, mas claro, é isso que nós queremos. Suhaib, então, todo o dinheiro que ele ganhou, tome isso e deixou embora. Foi embora. Quando chegou em Medina, o profeta viu ele e falou, Suhaib, Deus falou de você para mim. Suhaib, eu? Esse versículo foi revelado para ele, sobre ele. Allahu Akbar. Então, tem o Alcorão, tem motivo. Pega a Surata 67, da proibição. Surata 67. O profeta tinha várias esposas. Primeiro, o profeta tinha várias esposas. E o profeta, era o costume dele, depois das orações, ele passava na casa de todas as esposas. Passava um tempo na casa de todas as esposas. E eles tinham ciúme de uma, e as mulheres tinham ciúme de uma delas. E falavam assim, vamos fazer o seguinte, quando o profeta vir da casa dela, nós vamos dizer que o profeta está com cheiro ruim. Acha que juntou isso daí. Vamos fazer que o profeta vem da casa dela com cheiro ruim. Porque ela dá mel para o profeta. Vamos dizer que aquele mel é fedorento. Daí o profeta não vai mais na casa dela, ou não vai mais receber o mel que ela dá para o profeta. O profeta chega lá perto, as mulheres assim, desculpa o cheiro de Deus, o cheiro ruim é porque você vem na casa da sua esposa lá, ela dá algo de comida para você, sai o cheiro ruim. O profeta ficou sentido. Isso é uma prova que ele não sabe que é cognoscível. Não sabe o além, a não ser se Deus revelou. E Deus não revelou nada aí. Então o profeta disse, mas por que isso? É por causa do mel, por causa de uma comida que ela faz. E o profeta disse, juro por Deus que o mel, essa comida é haram para mim. Deus revelou o versículo corrigindo o profeta. O que diz? Ó profeta, por que proíbes o que Alá tornou lícito para ti? Buscas o agrado de tuas mulheres, e Alá é perdoador, misericordiador. Deus revelou esse versículo corrigindo o profeta. Ó Muhammad, por que tu diz que é ilícito para ti, sendo que Deus tornou ilícito, tu quer agradar elas? Allahu Akbar. Então o Corão foi revelado até para corrigir algo familiar, que é do profeta em específico, mas é para todo mundo. Que significa que não cabe nem ao profeta Muhammad, de livre e espontânea vontade, hoje isto é haram, hoje isto é halal. Essa é a moral da história. Se nem Muhammad cabe a ele escolher, isso é haram, isso não é mais haram, imagina as pessoas. Né? Imagine. Bom, como o Corão desceu? Aos poucos. Para quê? Por quê? Para educar, para ensinar e para a fé aumentar. Teve motivos que foi revelado e teve motivos que não foi revelado. Conheça o Islã. Órbitas. Quanto às referências ao Sol e à Lua no Alcorão, é enfatizado que cada um deles se move em uma determinada órbita. Ele foi quem criou a noite e o dia, o Sol e a Lua. Cada qual dos corpos celestes gravita em sua respectiva órbita. É mencionado em outro verso também que o Sol não é estático, mas se move em uma determinada órbita. E o Sol, que segue o seu curso até um local determinado. Tal é o decreto do Onisciente Poderosíssimo.
Esses fatos, comunicados no Alcorão, foram descritos por observações astronômicas da nossa época. De acordo com os cálculos de especialistas em astronomia, o Sol está viajando na enorme velocidade de 720 mil quilômetros por hora na direção da estrela Vega, em uma órbita particular chamada de ápice solar. Isso significa que o Sol viaja grosseiramente 17.280.000 quilômetros por dia. Junto com o Sol, todos os planetas e satélites no sistema gravitacional do Sol também viajam a mesma distância. Além disso, todas as estrelas do universo estão em um plano de movimento semelhante. O universo inteiro é cheio de caminhos e órbitas como esse, descrito no Alcorão da seguinte forma: pelo céu pleno de sendas. Existem cerca de 200 bilhões de galáxias no universo, com quase 200 bilhões de estrelas cada uma. A maioria dessas estrelas tem planetas, e a maioria desses planetas tem satélites. Todos esses corpos pesados se movimentam com toda a precisão em suas órbitas. Por milhões de anos, cada um deles tem se movimentado em sua própria órbita em perfeita harmonia e em ordem com todos os outros. Mais ainda, muitos cometas também se movimentam nas órbitas determinadas. As órbitas do universo não pertencem apenas a corpos celestiais, mas as galáxias também viajam em grandes velocidades e em órbitas planetárias. Durante esses movimentos, nenhum desses corpos celestiais corta o caminho alheio ou causa alguma colisão. Na verdade, foi observado que as galáxias solares atravessam seus caminhos sem que nenhum de seus componentes se toque. Certamente, na época que o Alcorão foi revelado, a humanidade não possuía os telescópios da atualidade ou tecnologias avançadas de observação para usar em distâncias de milhões de quilômetros, muito menos o conhecimento moderno da física e da astronomia. Portanto, naquela época não era possível determinar cientificamente que o espaço era cheio de caminhos e órbitas, como foi declarado no verso. No entanto, isso foi abertamente discutido no Alcorão, que havia sido revelado naquela época, pois ele é a palavra de Deus. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Todos vocês viajaram, né? Aí no aeroporto, o que tem no aeroporto? Tem raio-x. Tem que colocar todas as malas. Aí tem controle. Aquele fica atrás na televisão, vendo todas as suas coisas. Antes de você sair da sua casa, você vai fazer o quê? Vai verificar tudo. Será isso pode ou não pode? Será isso posso levar ou não posso levar? Será essa passou o limite, o peso permitido ou não? Aí você tem uma balança em casa, coloca a mala cada vez. E tem mais, né? Cabe mais aí. Aí você fica assim, por quê? Porque você já sabe, antes de chegar ao aeroporto, que lá tem fiscalização. Você vai prestar contas. Aí a sua atitude mudou. Em casa você ficou preparado, preparou tudo certinho para não chegar lá, aí complica a sua vida. Abre a sua mala, tira suas coisas, aí você tem que devolver, não sei o quê. Quando você tem a crença da fiscalização, que você vai prestar contas, a sua atitude sempre muda. Agora imagina
que você, no shopping, dentro de um shopping, tem aquele carrinho grande, aí entrou no carrinho, entrou no shopping, aí começou a colocar. Precisa, não precisa, você colocou. Isso é uma atitude de uma pessoa que ele tem consciência que ele vai pagar tudo aquilo. Quando você entra, parece que você não vai pagar nada. Fica à vontade, irmão. Pega o carrinho, aí todo você fica... mercadoria assim, para muito. Aí você começa a colocar. Mas todo mundo já com cabeça que na saída ele tem que pagar. Aí você vai levar só as coisas que você precisa. Imagina um dia falam que hoje o shopping é de graça. Ninguém paga nada. O que você imagina as pessoas vão fazer? Mesmo você, o que você vai fazer? Vou falar de você agora. Entrou no shopping, falaram que você fica à vontade, você pega o que você quiser. Vai fazer o quê? Vai falar que isso não... Vou levar só 1 quilo de arroz. Faz assim, talvez você perca só 1 quilo, mas de graça você pegou, talvez 10, coloca. De graça, né? Pega. Então, a atitude é muito diferente. Quando você pensa que vai pagar, aí a sua atitude fica mais consciente, né? Que fica... Isso é a mesma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: Innahum kanu la yarjuna hisaba. Que as pessoas incrédulas acharam ou pensaram que eles nunca vão prestar contas. Gente, vamos imaginar essa vida hoje como se fosse um shopping grande, né? Que o nosso Criador abriu para nós e a gente estamos aqui dentro desse shopping. Qual a diferença entre a atitude de um muçulmano ou de uma pessoa que acredita em Deus, acredita no dia do final, e uma pessoa que não acredita? Imagina, já imaginou? Pessoa que acredita que vai pagar por tudo que ele faz na vida, ele vai andar sempre com medo de cometer uma injustiça, de fazer uma coisa errada. Vai andar com muito cuidado, porque ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, no dia do juízo final, ele tem conta, ele tem que pagar. Não é assim, as coisas não são de graça, as coisas são todo pago. Tudo que você está fazendo aqui, um dia você vai pagar por aquilo. Então, a atitude do ser humano muda quando ele tem essa crença. E nós vamos pagar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado que Allah, no dia do juízo final, ele vai colocar uma balança para colocar os nossos atos, cada ato que vai pesar esses atos, se for atos bons ou atos ruins, seja quem for. Mas tudo, você vai pagar tudo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: Wailun likulli humazatin lumazah. Quem memorizou esse versículo? Wailun. Isso, mashallah. O que significa agora humaza e lumaza? Quem sabe? Fala para mim. O que é humaza? De branco. Wail, a primeira coisa, o que é wail? Repita em português, por favor. O que é o wail? Uma montanha, um vale. Isso é um vale no inferno, que o inferno pede refúgio. E ele 70 vezes diariamente. Então, quem te crê?
Olha, um lugar reservado dentro do inferno, que é pior do inferno, que é preparado para Humaza, para dois tipos de pessoas, Humaza e Lumaza. Me chamam de Humaza ou Lumaza? Quem sabe? Irmãs aqui. Yalla, mulheres. Alguém sabe? E ganha um prêmio. Olha, Wail, que é uma coisa que muito forte, Wail. Um castigo doloroso para quem? Humaza e Lumaza. Uma coisa, gente, que talvez inshallah, ninguém de vocês faz isso. Ou nenhum muçulmano faz isso, nenhuma pessoa faz isso, porque é uma coisa ruim. O que é Humaza? Sim? Humaza tira sarro. Mas como tira... Não, Humaza é aquele que menospreza as pessoas apenas com olhos dele. Sabe como? Aquela pessoa que faz... deixa para lá. Ele faz assim, com olhos dele. Lamz. Desculpa, hamz. Humaza ou lumaza. Hamz por olho. Aí, deixa para lá. Ou entra uma pessoa assim, talvez, aí começa nos olhos, olha para lá, olha aquele, como a roupa dele, olha como que ele está usando, que está vestindo. As mulheres, cuidado com isso. Principalmente quando entra aí, o que é isso? Só com olhos, apenas menosprezar as pessoas, humilhar as pessoas com olho. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.